Audiolivro Como Liberar a Sua Fé. Autor Kenneth Reagan. Locução Adailton Cavalcante de Jesus. Capítulo 1. 3 espécies de confissão. Romanos capítulo 10, versículo 10 diz: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. O Novo Testamento fala de 3 espécies de confissões. Primeira, o senhorio de Jesus. Segunda, a confissão dos pecados do crente. Terceira, a fé na palavra, em Cristo e em Deus Pai. Jesus fez uma afirmação muito importante em João capítulo 16, mostrando que o pecador será convencido pelo Espírito Santo por apenas um pecado. Como diz no versículo 9, não creem em mim. João capítulo 16, do versículo 7 ao versículo 10 diz: todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Quantas vezes insistimos para que o pecador confesse todos os pecados que ele já cometeu a fim de ser salvo? Mas, na verdade, a pessoa não poderia confessar todos eles, porque possivelmente não se lembraria de tudo o que já fez de errado. Não, a confissão principal que o pecador precisa fazer é do senhorio de Jesus. A segunda confissão mencionada no Novo Testamento é a de pecados quando o cristão está fora da comunhão com Deus. João nos adverte que, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. A terceira confissão é a fé na palavra, em Cristo e em Deus Pai. Mateus capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: então ia ter com ele João Batista, Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele, João Batista, batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vou repetir novamente este texto para que você entenda melhor. Então ia ter com ele toda Jerusalém, ia ter com João Batista, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram batizados por ele, por João Batista, confessando os seus pecados. Essa passagem descreve que o povo, o qual tinha aliança com Deus, entre parênteses, os judeus, confessavam seus pecados e eram batizados por João. Esse não era o batismo cristão, porque Jesus nem tinha ainda morrido e ressuscitado. Além disso, João não batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas simplesmente em nome do Pai. Os crentes, no tempo de João, eram os judeus que estavam sob a lei. Os cristãos da nova aliança, por outro lado, são mencionados no texto de Atos 19, versículo 18, que diz: muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Esses eram cristãos que tinham transgredido. Não diz o que eles confessavam, mas é evidente que declaravam a Deus as artes mágicas que tinham praticado. Eles não o faziam para serem salvos, porque já tinham a salvação. Agora, era mais fácil para eles mencionarem tais práticas. Certa ocasião,
Um missionário do Evangelho Pleno contou-me de um avivamento que aconteceu em 1956 no Brasil, onde 268 mil pessoas foram salvas e aproximadamente 100 mil foram batizadas com o Espírito Santo. No período de um ano, mais de 100 igrejas foram construídas. Isso é avivamento, especialmente quando você entende que 98% das pessoas eram católicas. O missionário disse: "Passei 7 anos no Brasil. Tínhamos uma pequena missão com apenas 37 alunos na escola dominical. Comecei a dar tempo para o estudo das Sagradas Escrituras, para o jejum e oração. Mas não foram somente o jejum e a oração as causas principais do avivamento. Era uma questão de eu entrar em sintonia com o plano do Altíssimo. O jejum e a oração simplesmente deram-me mais tempo para esperar em Deus. Enquanto esperavam no Senhor, não preguei contra coisa nem pessoa alguma. Comecei a pregar sobre o que a palavra diz. Naquela ocasião, os católicos tinham uma canção a respeito do sangue. Então, nós a adotamos como tema do nosso cântico, quando começamos a organizar as reuniões em tendas. Todas as vezes que começávamos a cantar, as pessoas pensavam que éramos católicos e então surgiam aos montes. Quando elas nos questionavam acerca de nossa denominação, dizíamos: "Sim, mas não católicos romanos." A palavra católico significa geral. E cremos que existe apenas uma igreja do Senhor Jesus. Em 1942, li um artigo em O Evangelho Pentecostal, escrito por um ministro que havia ganhado muitos católicos para Cristo. Eles diziam que evitava apontar para os católicos o fato de estarem errados sobre alguma coisa. É uma perda de tempo argumentar sobre religião. O escritor do artigo destacou: "Procuro encontrar algum ponto em que eu concorde com eles. Consigo a sua atenção contando-lhes, por exemplo, que creio em Maria mais do que eles. Mostro-lhes no livro de Atos a passagem em que, no cenáculo, ela foi cheia do Espírito Santo." Ele acrescentou: "Digo-lhes que segui o exemplo dela e também recebi a plenitude do Espírito Santo." Tão logo constatavam que Maria recebeu o batismo no Espírito Santo, estavam também prontos para recebê-lo. Não me atrevo a lhes dizer que eles, primeiro, têm de ser salvos. Simplesmente digo-lhe que se ajoelhem. Eles não se importam de se ajoelhar. Então nós oramos. Peço-lhes também que o façam e que façam a oração do pecador, e então levo-os diretamente a receber o Espírito Santo e a falar em outras línguas. Na última igreja em que pastoreei, visitei um lar no qual a esposa era salva, mas o marido não. Quando o convidei para a igreja, ele respondeu-me: "Não, eu não vou. Se eu for à igreja, poderei ser convencido." Eu disse: "Isso é o que queremos que faça." Ele continuou: "Bem, nesta manhã, à mesa do café, minha esposa perguntou-me por que não desisto disso ou daquilo para ser salvo. Ela não sabe, mas uma vez, durante semanas, abdiquei daqueles atos, porém voltei a fazê-los." Esse homem não tinha de desistir de coisa alguma para ser salvo. A Bíblia promete: "Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo." Romanos, capítulo 10, versículo 9. Essa é a única e verdadeira confissão que o pecador deve fazer, porque ele tem apenas um pecado à vista de Deus: a rejeição a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Deus ordena que confessemos o senhorio de Jesus Cristo. Exigir que um pecador confesse suas transgressões antes de se tornar uma nova criatura seria tão tolo
quanto o governador de um estado prometer a um criminoso: colocarei você em liberdade condicional se confessar que está na prisão. Esse é um fato evidente. Também é indiscutível que o pecador é um filho do diabo. O que o pecador deve confessar é o senhorio de Cristo. Ele precisa deixar o Senhor dominar sua vida. Fazer isso é o próprio âmago do Evangelho. Observe a frase: se com a tua boca confessares. A confissão deve ser oral. Os lábios devem pronunciar as palavras. A confissão não é só por nossa causa, mas por causa do mundo ao nosso redor. Certa vez, enquanto pregava em Dallas, um homem na igreja me informou: nós, homens, temos todos os dias uma reunião de oração, de manhã cedo, antes de irmos trabalhar. Faz 6 meses, um dos participantes da reunião tem vindo 5 dias por semana e orado conosco, mas ainda não está salvo. Acho que o senhor poderia ajudá-lo. Fui apresentado a esse homem durante uma aula especial de sábado à noite, e no momento em que olhei para ele, soube exatamente o que estava errado. Durante o culto de testemunho, aconselhei-o: levante-se e testemunhe, confesse que está salvo. Ele ficou abismado, olhou em volta, gaguejou e hesitou um pouco ao falar, mas declarou finalmente: bem, ainda não sou salvo. Eu disse: você tem a Bíblia na sua mão? Abra Romanos 10, versículo 9 e 10 e leia em voz alta. Ele leu: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Pedi-lhe que repetisse a última frase: e com a boca se faz confissão para a salvação. Depois expliquei: certamente, você não pode ser salvo a menos que confesse. A confissão é feita com a boca. Agora fique de pé e declare que está salvo. Bem, ele disse: não sinto isso. É provável que não, falei. Você não consegue sentir alguma coisa que não tem, e não pode tê-la a menos que a confesse. Não acredito muito que eu queira fazer isso, ele revelou. Prossegui: você tem vindo a esta igreja e orado por 6 meses. É mesmo. Tenho chorado e me arrependido durante 6 meses, aquele homem desabafou. Esclareci: tudo o que falta é firmar-se neste versículo. Fique de pé e confesse, ele declarou. Bem, realmente creio nestes versículos que Jesus morreu pelos meus pecados e que ressuscitou dos mortos. Deus o ressuscitou pela minha justificação. Então, agora recebo-o como meu Salvador e confesso-o como meu Senhor. Então, ele sentou-se rapidamente. Depois de poucos minutos, o homem começou a sentir calor e de repente gritou. Mais tarde, ele me contou: quando confessei aquilo, alguma coisa aconteceu dentro de mim. Assegurei-lhe: sim, a vida eterna foi transmitida ao seu espírito. Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33 diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. A confissão pública é necessária, porque é um sinal de nosso rompimento com o mundo. Isso evidencia também uma troca de senhorio. A confissão do senhorio de Jesus nos coloca imediatamente debaixo do seu controle, do seu cuidado e também da sua proteção. A confissão do pecado do cristão. A segunda espécie de confissão é referente ao pecado do servo de Deus, quando ele quebra a comunhão com o Senhor. Perdemos nosso testemunho no momento em que pecamos. A iniquidade sempre apaga a luz e a fé é abalada nas trevas da comunhão rompida. No Salmo 137, constatamos um tipo de comunhão quebrada. Israel havia pecado e foi para o cativeiro. O povo lembrava-se de Sião. Suas harpas estavam dependuradas nos salgueiros e seus inimigos pediram uma canção.
Eles clamaram: mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Salmo 137, versículo 4. Não pode haver cântico de fé quando a comunhão é rompida. João capítulo 1, versículo 3 ao versículo 7 diz: o que vimos e ouvimos vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpram. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Note o que o vocábulo comunhão, ele é mencionado 4 vezes neste versículo. Essas palavras não foram escritas para o pecador, mas dirigidas ao servo de Deus, por 2 razões. Primeira, como advertência contra a comunhão quebrada, e segunda, para mostrar o caminho de volta à união com o Pai. O Senhor diz em sua palavra que estaremos mentindo se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas. Mas garante, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Quando pecamos, temos consciência disso. Possuímos um monitor que nos permite saber quando agimos errado. Caso contrário, não viveríamos tentando sempre encontrar algo que nos condene, quando sempre achamos alguma coisa que nos acuse e assim roubamos de nós mesmos a fé. Ao errarmos de alguma forma, não precisaríamos esperar, mas deveríamos confessar imediatamente: Senhor, errei, perdoa-me. Ele sempre perdoa, para que possamos permanecer em comunhão com Ele. No momento em que confessamos nossos delitos a Deus, Ele nos absolve e podemos ficar em sua presença como se nunca tivéssemos pecado. Não precisamos confessar nossas faltas por vezes seguidas, pois isso destrói a fraqueza, a dúvida e a consciência do pecado dentro de nosso espírito. Se confessarmos nossa transgressão uma vez, Ele nos perdoa e esquece o mal que fizemos. Então devemos esquecê-lo também. Deus nos faz conhecer em sua palavra: Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não lembro. Isaías 43, versículo 25. Ele não tem lembrança alguma das coisas que quebraram a nossa comunhão. Então, por que deveríamos ter? Não é o Senhor que nos condena, é Satanás que tenta levar vantagem sobre nós. No texto de Hebreus, capítulo 8, versículo 12, lemos: Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Tenho ouvido as pessoas murmurarem: Não sei se o Senhor irá curar-me, eu errei e pequei. Porém Deus prometeu: Serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Se pediu ao Pai Celeste que lhe perdoasse, Ele não se lembra de que você alguma vez agiu errado. Em outras palavras, o cristão deve estar desejoso de perdoar a si mesmo, exatamente como o Pai o faz. Muitas pessoas têm sido roubadas na fé porque não querem perdoar a si mesmo. Elas se mantêm em um estado de condenação e isso lhes rouba a fé. Observem a passagem de Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15, que diz: Está alguém entre vós doente?
Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, se-lhe-ão perdoados. Ao usar esses textos para ensinar sobre cura divina, devemos mostrar algumas vezes essa frase: a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, eles lhe serão perdoados. Certa vez, orava por um homem e sabia que ele estava em pecado, porque continuava a tropeçar, repetindo o mesmo erro. Enquanto estava em oração, disse para o Senhor: bem, não sei como orar por esse indivíduo. Afinal de contas, ele repetiu a mesma coisa outras vezes. O Senhor respondeu: acha que pediria que você intercedesse por alguma coisa que eu não pudesse fazer? O apóstolo Pedro perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Mateus capítulo 18, versículo 21. Expliquei: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, versículo 22. São 490 vezes. Por acaso eu, o Senhor, pediria que você orasse sobre algo que eu não conseguisse realizar? Então compreendi: não, isso seria injusto, e tu não és injusto. Jesus declarou: eu perdoarei aquele homem. Quanto a você, siga em frente e rogue por ele. Algumas vezes pensamos: aquela pessoa fez coisa errada e colherá os resultados do seu erro. De fato, está doente naquele momento porque tem cometido falhas. Em outras ocasiões, a comunhão é interrompida com o Senhor e ela causará a doença, mas o Senhor garante: se houver cometido pecados, se-lhe-ão perdoados. Existem pessoas que se desencorajam na fé, pois pensam que devem ficar doentes na cama pelo fato de terem transgredido, de terem pecado. Entretanto, o Altíssimo diz: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, se-lhe-ão perdoados. Tiago capítulo 5, versículo 15. Há perdão na cura. Em determinada ocasião, pregava sobre esses temas em uma convenção. O superintendente daquele distrito contou-me: houve um tempo em que não concordaria com o que o Senhor está ensinando, mas, antes de me tornar superintendente, pastoreava uma igreja recém-construída. Naquela época, não tínhamos muitos homens, então as mulheres dessa congregação carregavam o fardo, fazendo o que podiam para pagar as contas do prédio. Havia um homem na igreja que possuía situação financeira melhor do que os demais, porque ele tinha um empreendimento. No entanto, ele só dava $1 por semana e nós precisávamos desesperadamente da ajuda dele. Certa madrugada, por volta de 2 horas, o telefone tocou. Aquele homem tinha quebrado o tornozelo. Seu vizinho de frente, um católico, estava com ele e conversávamos sobre cura. Eles conversavam sobre cura. O vizinho disse que achava que, se eu orasse por ele, o Altíssimo iria curá-lo. Eu estava certo de que Deus não iria fazer isso, porque aquele homem era muito infiel na obra do Senhor, mas, de qualquer forma, vesti-me e fui até a casa dele. Ao chegar lá, impus minha mão sobre o tornozelo dele e clamei: Deus, cure-o agora, em nome de Jesus Cristo. Soube em meu espírito que ele havia sido curado. Ele saltou da cama e andou instantaneamente. Fui para a casa, mas não pude evitar de pensar porque o Senhor tinha curado. Então o Pai me fez lembrar da escritura de Tiago: o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, se-lhe-ão perdoados. Sabia que aquele homem tinha clamado e pedido ao Pai que ele perdoasse, porque eu o tinha ouvido orar dessa forma. O superintendente continuou:
A igreja cresceu. Quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, metade das pessoas mudou-se e parecia que o distrito teria de fazer o pagamento daquela propriedade. Mas aquele homem deu um passo à frente e decidiu: farei o pagamento. Durante a guerra, ele pagou mais de $4.000 por aquela propriedade. Hebreus capítulo 10, versículo 1 ao 4 diz: porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, podem aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Por meio dessa passagem, verificamos que o sangue de animais não podia apagar permanentemente as transgressões, como ainda não pode, mas apenas apagavam temporariamente a transgressão. A consciência da iniquidade, ela permanecia no coração do homem. Entretanto, Deus nos redimiu do pecado, como lemos em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Depois de confessar os seus pecados ao Senhor, você não deveria tomar mais conhecimento deles. Deus não o faz. Por que você deveria lembrar-se? Então, é possível compreender a segurança que temos ao chegarmos ao Pai em oração, sabendo que, com certeza,